O som ensurdecedor de milhares de homens gritando, o choque de aço contra aço, lâminas raspando em armaduras, o relinchar desesperado dos cavalos em pânico, o cheiro metálico do sangue misturado à lama, tão intenso que parecia possível senti-lo na boca. Soldados escorregando, caindo, tentando se manter de pé, enquanto o caos se instalava ao redor. Se essa cena parece épica, talvez seja a hora de voltar à Idade Média e entender por que a maioria das pessoas modernas não duraria sequer alguns minutos. Mas o horror não começava quando os exércitos se encontravam. Antes mesmo do combate, os soldados já estavam exaustos. Marchavam por quilômetros, enfrentando frio, fome, doenças e noites mal dormidas. Muitos já haviam participado de escaramuças no caminho. Em diversas guerras, batalhas aconteciam com poucos dias ou semanas de intervalo. Na Guerra das Rosas, confrontos decisivos ocorreram com semanas de diferença. Na Guerra dos 100 Anos, houve campanhas com múltiplas batalhas e longos cercos consecutivos. O desgaste físico e mental era constante. Só o deslocamento de homens, cavalos e suprimentos podia levar dias. Muitos morriam antes mesmo de entrar em combate, vítimas de doenças, desnutrição ou puro esgotamento. Quando finalmente chegavam ao campo, estavam longe do auge de suas forças. O barulho era uma arma por si só. Trombetas, gritos, o impacto de projéteis, ordens que mal podiam ser ouvidas. Muitos soldados da linha de frente sequer escutavam os sinais de avanço, apenas seguiam o movimento coletivo. O caos sonoro confundia, desorientava e aterrorizava. Os comandantes queriam que suas tropas avançassem em formação fechada, fileiras compactas, ombro a ombro, avançando em ritmo controlado para preservar a energia. Correr significava chegar exausto ao confronto. O objetivo era atingir o inimigo com força e coesão. Quando as linhas se chocavam, começava a luta corpo a corpo. Não havia espaço para movimentos amplos. Machados, lanças e maças eram mais comuns que espadas. Muitos combatentes sequer eram soldados profissionais. Eram camponeses convocados às pressas. A pressão psicológica era brutal. O medo, o barulho, a proximidade sufocante de corpos comprimidos. Em batalhas como Totan, que durou horas sob uma nevasca, o combate foi prolongado e devastador. E fugir não garantia a salvação. A perseguição podia ser ainda mais mortal. Arqueólogos que estudaram campos de batalha medievais descobriram algo impressionante. Muitos não morreram por ferimentos diretos, mas esmagados pela própria massa humana. Quando uma formação quebrava, o pânico se espalhava. Homens tropeçavam, caíam, eram pisoteados pelos companheiros. A confusão transformava aliados em ameaça involuntária. Imagine cair no chão, enquanto dezenas avançam atrás de você, incapaz de se levantar. O peso dos corpos, o ar rarefeito, a lama, os golpes procurando brechas na armadura. Muitos sufocavam antes mesmo de receber um golpe fatal. A cabeça era um dos principais alvos. Estudos mostram que a maioria dos ferimentos fatais
atingia crânios e pescoços. Em formações tão apertadas, não havia espaço para grandes movimentos, como vemos nos filmes. Golpes descendentes eram mais comuns. Espadas eram caras e exigiam anos de treino. Representavam apenas parte do armamento no campo. Armas improvisadas também eram usadas. Ferramentas agrícolas adaptadas, lanças simples, objetos do cotidiano transformados em instrumentos de guerra. E havia outro inimigo, o calor. Dentro de um capacete, a temperatura podia subir rapidamente. O ar se tornava abafado. Relatos históricos mencionam soldados que sucumbiram ao calor e à falta de ar dentro da própria armadura. Quando um exército finalmente cedia e fugia, começava outra fase igualmente brutal. Muitos eram mortos durante a retirada, pisoteados ou afogados ao tentar atravessar rios. Após a batalha, o campo era vasculhado. Armas, armaduras e qualquer item útil eram recolhidos. Nada era desperdiçado. Soldados comuns costumavam ser enterrados em valas coletivas. Apenas membros de alta posição recebiam sepultamentos individuais. O campo de batalha se transformava em um cenário silencioso de devastação. A imagem romantizada de heroísmo raramente correspondia à realidade. Sobreviver não dependia apenas de coragem ou habilidade. Muitas vezes era uma questão de sorte, estar no lugar certo, não tropeçar no momento errado, não ser esmagado pela própria formação. A guerra medieval era menos sobre glória e mais sobre resistência física, medo constante e sobrevivência pura. Em um ambiente assim, a pergunta não é se você lutaria bem. A pergunta é: você conseguiria permanecer de pé?